por nada que possa tirar você do âmbito espiritual. Não converse com o irmão que está do seu lado. Não tire a atenção do irmão. Porque a Bíblia diz que foi ligado na terra e terá se ligado no céu. Eu gostaria que todos aqui estivessem ligados diretamente do céu para que nós possamos prestar o louvor, mas que esse louvor possa transpor esse verbo e chegar até o santo trono de graça de Deus com uma alma suave. Amém? Amém? Amém. Agora eu gostaria de dizer para a gente assim: nós estamos em uma oração nesse momento de louvor e de adoração, mas eu gostaria de saber quem de nós está disposto a louvar o Senhor com interesse de oração. Louvar de verdade. Amém. Mas se eu estivesse falando aqui o baterista e o violonista, se não tivesse a emoção do ministério de louvor ensaiado, se não tivesse aqui os acordes para dar um certo tipo de emoção, você continuaria, você louvaria ao Senhor? Amém. Só na capela, só na voz? Amém. Porque o verdadeiro louvor não vai sair da minha boca, vai sair do meu coração, do nosso coração. Então eu gostaria, todo mundo falou que sim, né? Vamos lá ver. Vou ver se é verdade. Somente ao Senhor nós somos devedores. Ó Deus, sara as nossas feridas e dai-nos cada dia mais a poção dobrada do teu Espírito em nome de Jesus. Amém. A gente pega a solução ao Senhor, um livro muito conhecido de todos. Esse livro retrata a história de um homem chamado Zaqueu, que ao ouvir falar a história de Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que ele se apressou e subiu numa árvore para ver Jesus. E a Bíblia diz que Jesus então viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque o que vem hoje é repousar na tua casa, com o esforço que eu e você temos feito para ver Jesus. Porque quando a gente se esforça para ver ele, ele vai nos ver, vai falar: desce, Zaqueu.
fala assim: cobre-me com suas mãos, com poder, que o Senhor possa nos esconder, Senhor. Então, pelas assim, fala assim: se o trovão e a massa erguendo vem sobre a tempestade, nós vamos voar, porque o Senhor nosso Deus, Ele é Rei, Ele é Deus, acima de todas e de qualquer coisa. Amém? Aleluia. Manifestar, abraçar, me
um momento de missões, um momento muito importante na vida da igreja.
igreja. O momento que o Senhor, o próprio Senhor Deus, nos chamou para fazer isso. Você não sei como mais, você quer fazer para o meu, era a continuidade. Quando falamos sobre missões nacionais, lembramos que a obra de Deus ela não se limita a fronteiras. Muitas vezes o chamado missionário pode estar no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso serviço, na rua. E missões nacionais nos desafiam a olhar para os que sofrem e para os excessivos. E esse aqui é o nosso tema, Minha Pátria para Cristo. E o nosso versículo oficial de missões está lá em Josué 13, versículo 1, parte B. E ainda há muitíssimas terras para conquistar. Agora vamos louvar o hino, gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Rodeado de glória, és adorado, 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo, e eu, um homem tão falho, e de impuros lábios o que o Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Esse aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória? Sou
Tem aí? Esse é um M de missões. Significa que nós estamos marcados. Gostaria de pedir, irmã Evandra, que esteja orando e colocando a vida de todos os missionários na mão do Senhor. Nós também somos todos missionários, só que nós fazemos missão de uma forma diferente. Já que a gente não pode ir, nós podemos orar e também podemos contribuir. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Essa é mais uma noite que o Senhor tem nos concedido a graça e a misericórdia de podermos estar na sua casa. Nós já encerramos a nossa campanha de missões estaduais, não é verdade? Mas nós ainda temos um compromisso. E esse compromisso ele tem que ser cumprido no dia 18 de outubro. Vamos preparar aí. Contamos com a colaboração dos irmãos, né? Para que nós possamos ir lá naquela tribo indígena, onde nós temos um casal de missionários lá, que eles praticamente são voluntários, são trabalhadores que se dispuseram a fazer missões. A mulher é costureira e o esposo dela, ele é construtor de obras, já construiu escolas, construção de casas para os indígenas, roupas, ela é costureira e tem feito roupas muito bonitas, da forma de trajar, dos trajes daqueles índios, né, das suas tradições, não somente com aquele penacho na cabeça, aquelas coisas assim, mas com roupas mais decentes, né, que ela é mais para o homem branco, mas também chegou até os índios. Mas uma coisa muito interessante, nós vamos assim, depois estar deliberando essa situação na próxima semana, para que nós possamos assim fazer com que essa campanha, daquilo que nós vamos levar para doar aqueles missionários, aquela tribo indígena,
possa ser bem arrojada e os irmãos possam se mobilizar para preparar para nós irmos ali naquele campo missionário. É uma experiência que a nossa igreja vai passar também. Mas, queridos, nós temos também o nosso campo missionário bem próximo aqui, né? Temos irmãos que são membros da nossa igreja e que têm também nos recebido bem lá em Frei Gaspar, e combinamos também na próxima quinta-feira irmos à casa do irmão Fábio, e ele, juntamente com o irmão, com os irmãos que lá residem, tem uma grande responsabilidade de convidar os seus amigos ali de Frei Gaspar para participar conosco. Possivelmente vamos fazer na frente da loja do irmão Fabinho, tá bom, irmão Fabinho? Na porta da loja, lá nós vamos fazer, na beira da rua, vamos fazer algo que possa alcançar os corações de todos aqueles vizinhos, principalmente daqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, tá? Então, fica aqui o nosso apelo aos irmãos. Na próxima quinta-feira, como nós temos saído daqui da porta da igreja, quero convidar os irmãos, convocar os irmãos. Se você não tem o seu carro e às vezes pode achar dificuldade para ir, não tenha dificuldade, você pode vir. É só estar aqui na porta da igreja 6h30, por volta 6h30, 6h40, nós estamos de saída. Então você pode vir, com certeza. Se for preciso, eu dou 2 viagens, o irmão dá 2 viagens, mas você vai, se você estiver aqui, tá bom, querido? Não vai ficar de fora. Então, está aqui o nosso convite. E também o nosso trabalho. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração. Convido a todos os irmãos para estarem presentes. E também na próxima quarta-feira teremos o estudo bíblico. Eu quero convidar os irmãos da igreja para vir, para que nós possamos estudar um pouco mais também da palavra de Deus. Tá bom, queridos? Já foram apresentados os nossos visitantes. Nosso muito obrigado pela tua presença aqui. A cada irmão, cada amigo que aqui está, sintam-se realmente bem aqui neste lugar, porque este não é outro lugar senão a casa de Deus. Amém, queridos? Amém. Então vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias sem mais delongas no livro de Apocalipse. Eu tenho pregado um pouco sobre o livro de Apocalipse, mas eu gostaria nessa noite de fazer um desafio a você a não se assustar, não se apavorar com as coisas que haverão de acontecer. Mas dentro da palavra que nós vamos proferir, eu queria que você ficasse atento para você fortalecer a sua vida, para não estar preocupado com as coisas que haverão de acontecer. Porque tudo que está escrito na palavra de Deus vai acontecer. Algo você pode se assemelhar e dizer: já aconteceu alguma coisa, mas tem muitas que haverão de acontecer. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse é chamado o livro da revelação, e nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz nessa noite. O primeiro versículo fala assim: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus enviou para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deverão acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Os irmãos, leiam o versículo 2, por gentileza. Qual testificou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, e de tudo mediante isso. Bem-aventurado aquele que lê e as que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha,
o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eis que vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, e há de vir, o Todo-Poderoso. Todo o povo de Deus diz: amém. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações dessa noite através da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, e tudo aquilo que vamos proferir venha do Senhor para os nossos corações, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Como nós falamos dentro daquilo que nós lemos, Apocalipse é sinal das coisas do último drama de Deus. É tudo aquilo que vai acontecer. Certamente, quando nós falamos, muitas pessoas se apavoram só em falar sobre Apocalipse. No mundo em que nós estamos vivendo, certamente, principalmente nesse tempo de tanta apostasia e de tanta ignorância, aonde o amor está sendo extinto da face da terra, sendo que a palavra de Deus nos ensina que Deus é bom, que Ele nos amou de uma forma tão grande que deu o seu Filho por nós para a remissão dos nossos pecados. E aquele que veio a este mundo, mesmo trabalhando de forma sensata e em obediência à vontade do Pai Celestial, certamente os planos do próprio homem, movido pelo pecado e pela realmente ignorância espiritual, levaram Jesus à morte. Embora Jesus tendo conhecimento e sabendo da sua missão dada por Deus, em obediência ele se posicionou para que em tudo que foi o seu chamado, ao qual ele foi enviado, ele sendo filho de Deus, ele obedeceu até a morte de cruz, e ali em todo ato de crueldade, ele passou até mesmo sem abrir a sua boca para reclamar, a não ser quando ele viu realmente as dificuldades que ele haveria de enfrentar. Mas mesmo assim, nas suas lutas que ele enfrentou, certamente seus algozes que estavam ali, certamente só para o condenar, ele se posicionou em obediência à vontade do Senhor e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feito a tua vontade. Jesus simplesmente, ao se posicionar dessa forma, traz-nos a pensar que diante daquilo que ele tinha do seu relacionamento com o Pai, ele sabia que a vontade do Pai era boa, perfeita e agradável. Então assim ele se posiciona diante de Deus, sabendo que ele poderia passar por qualquer que fosse as aflições, mas o ânimo, certamente ele se posicionou diante de Deus para que aquela missão não fosse reprovada. Mas quando ele obedeceu certamente tudo aquilo que haveria de se cumprir, ele estava pronto para cumprir. Então nós olhamos e vemos, Apocalipse é o maior drama de todos os tempos. O enredo é pleno de tensão e de começo ao fim. A cena final é gloriosa, porque Cristo volta para os seus. Certamente, querido, quando nós olhamos para isso, trazemos um espanto, exatamente por confiarmos na nossa própria força, ou talvez ignorarmos aquilo que a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para estar preparado, porque sabemos que o dia do juízo se aproxima. Em tudo aquilo que estamos a fazer, quer ser bom ou mal, os olhos do Senhor estão em todo lugar, Ele contempla os maus e os bons. Então, se praticarmos boas obras, certamente, não, ou até mesmo em fazer a vontade de Deus, não simplesmente pelo fato de que as boas obras reprovam a nossa atitude. Não, deveremos sim, com o nosso coração grato, por tudo aquilo que o Senhor tem
nos posicionar com boas obras. Não que as boas obras irá nos dar o direito da nossa salvação, mas sim o amor de Deus, que pode ser consumado em nossa vida, por sabermos que o Deus fiel é aquele que prometeu para que nós possamos estar convictos da nossa fé, na certeza de que o Deus que nos chamou e deu a sua vida por nós, Ele há de nos sustentar com suas mãos de poder até que Ele volte. Então, queridos, continuemos lutando, trabalhando e assim olhando para Cristo, porque somente nele, essas últimas coisas que podem trazer um drama muito profundo para aqueles que não creem no unigênito do Filho de Deus, certamente, por ter as suas obras reprovadas, certamente não terão direito de entrar no reino dos céus, né? Então há um exemplo muito prático dentro da nossa vida, dentro do nosso relacionamento, até mesmo como família. Quando nós chamamos a atenção dos nossos filhos para que eles possam obedecer à vontade dos seus pais. E a própria palavra de Deus diz assim: vossos filhos, sejam obedientes aos vossos pais, mas principalmente a Deus do Senhor. Então, a obediência nos leva a um padrão, a um nível realmente que possamos ter a esperança e a convicção do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer em abençoar a nossa vida, a nossa família. E essa salvação que é dada a nós e aqueles que já receberam de bom grado, precisa de ter a atenção devida, porque esta salvação não está numa medida somente para você, mas para você e toda a sua família. Amém, queridos? Então esta é a missão dada pelo Senhor. Enquanto nós olhamos e vemos diante dessa situação, a cena final é gloriosa, porque Cristo volta para os seus. O herói é o próprio nosso Senhor, o vilão é Satanás. Os atores são as suas 7 igrejas. Os personagens que surgem na abertura dos seus, no capítulo 6 e 7 do mesmo livro que nós lemos, são introduzidos por 4 cavaleiros. Então, os que forem convocados pela trombeta por sua vez, deixam o centro da cena e vemos o anticristo, o príncipe deste mundo, atravessar o palco, no capítulo 13. Essa passagem, que é a encarnação do próprio diabo, está decidido a estabelecer seu próprio reino e a ser adotado pelos homens, mas Cristo reduz tudo isso a nada. Surge esse majestoso ator trazendo suas hostes consigo, o longamente esperado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele expulsa do palco seus inimigos totalmente derrotados. Precisamos de ter essa convicção. Apocalipse não é algo para nós nos assustarmos, mas Apocalipse é algo para que nós possamos nos deliciar e fortalecer a nossa vida, sabendo que de fato essas coisas haverão de acontecer. Nós olhamos e vemos que o mundo em si, o governo que nós olhamos mundialmente, partindo para um governo único, tem estabelecido o seu reino, e nós não precisamos temer. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez. Então essa novidade de vida é algo que está dentro do nosso coração. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. Eu não estou preocupado com o lançamento, com a aparição do anticristo. Sabe por quê? Eu tenho certeza diante da própria palavra de Deus, e gostaria que os irmãos tivessem essa mesma certeza, que os nossos olhos não contemplarão a maldade do anticristo. Amém, queridos? Temos que ter essa certeza, porque a palavra de Deus nos ensina a respeito disso e nos mostra que nós passaremos sim por momentos de tribulações, porque o próprio Jesus, ao mostrar para os seus discípulos, ele disse: olha, tente fé. Sabe por quê? Quando ele diz ali a respeito dessas situações, ele diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês vencerão. Então são promessas de Deus para nós, e precisamos de estar atentos com respeito a todas essas coisas. Aí quando nós olhamos, terminando a luta, e depois que as bestas foram destruídas, e o diabo preso, porque as primeiras coisas já passaram, então ouvimos essas palavras cheias de esperança: eis que faço nova todas as coisas, no capítulo 21, versículo 4. Este livro leva
ao clima grande da história, do começo de Gênesis, como toda boa história assim termina, e viveram felizes para sempre. Quando nós olhamos para isso, vemos, querido, dentro do texto que nós acabamos de ler, que João foi arrebatado. Ele estava passando por um sofrimento, ele não estava num lugar separado, reservado totalmente, com tranquilidade, para que o Espírito Santo de Deus pudesse revelar a ele essas palavras. João era o último dos apóstolos, os demais já tinham tudo sido executados, mortos, cruelmente, uns crucificados de cabeça para baixo, outros cerrados ao meio vivo. Então várias situações haviam passado. Mas quando a gente olha para isso e vê que João foi o único que sobreviveu, ele não estava vivo, já na sua velhice, cansado. Mas como preso político, ele foi levado na ilha de Patmos, e ali ele estava ali trabalhando numa mina, e era duro o trabalho, pesado que ele estava. Mas Deus, lá no seu sofrimento que ele estava passando, certamente Deus o visita, e não o desamparou em nenhum momento, mesmo que aquelas aflições ele estava passando. E aí nós vemos que Deus fez na vida de João nova todas as coisas, amém, queridos? Deixando um exemplo para nós, quando ele disse que neste mundo nós poderemos ter até muitas aflições, mas que tenhamos bom ânimo, um ânimo redobrado no Senhor. Eu gostaria de dizer para vocês algo muito tremendo dentro das coisas. As 7 coisas que neste livro está escrito, as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 sinais, 7 últimos flagelos, 7 condenações e 7 coisas novas. Eu queria falar primeiro sobre o passado, as coisas que viste, Apocalipse 1, de 1 a 18. Temos aqui o último drama de Jesus Cristo, apresentado no Novo Testamento. Muitos artistas têm procurado pintá-lo, mas sem resultado. Este é um quadro autêntico. Ele está de pé entre 7 castiçais de ouro, que representam as igrejas. No versículo 20, nós olhamos que esses 7 castiçais provam que a igreja deve ser o luzeiro deste mundo. A palavra de Deus nos ensina que nós somos a luz do mundo, e essa luz desses castiçais ali que demonstra para nós, está mostrando o brilho da luz de Cristo, que precisa de estar presente em nossa vida. É tempo de refrigério, irmãos, é tempo que essa luz venha brilhar cada dia mais, para ser tempo perfeito em nossa vida. A igreja de Cristo, ela foi localizada aqui, ela foi direcionada aqui como luzeiro. É uma luz que brilha em meio às trevas. O pecado, ele não pode ter poder sobre a nossa vida e nem sequer nos dominar. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, nos dá o direito realmente de escapar deste projeto satânico que veio para destruir a igreja, para destruir você, para destruir a mim, para destruir a nós. Quando a gente olha para o projeto desse projeto que nós vivemos do nosso governo único, a gente olha, uma das coisas que o governo tem lutado para desfazer é o direito da família, que é constituído da família tradicional, aquele que é homem, mulher, marido, né? E esposa, que tem ali gerado os seus filhos, querendo destruir isso, querendo tirar de nós o direito, querendo tirar da Marcela o direito de ter o Davi, né, ao seu lado, tirar dos irmãos o direito de ter os seus filhos do seu lado. Não é o governo que tem que tomar conta do meu filho, não. A educação que o meu filho precisa tem que ser dentro da minha casa. Deus tem dado autoridade para nós para isso. E quando a gente olha, o mundo lá fora caminha a passos largos, gigantescos, para a destruição daquilo que foi construído pelo amor de Deus. Precisamos de entender um pouco sobre isso. E quando nós olhamos essa situação, que nós devemos ser o luzeiro do mundo, quantas igrejas existem hoje só para entretenimento? Quantas igrejas existem hoje somente para recolher dinheiro? Não que nós não precisamos do dinheiro, precisamos simplesmente ser fiéis e termos com grande abastança aquilo que vem a servir a igreja de Cristo. Não estamos aqui para termos um templo tão luxuoso ou nada disso, não, mas algo que traga para nós, sabe o quê? Amor, carinho, paz, acima de tudo, de todas essas coisas. Precisamos de ter realmente um contentamento em nossa alma. É isso que a igreja ela foi deliberada
pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Então nós olhamos para isso e vemos aquilo que de repente, quando nós olhamos e vemos quantas igrejas existem hoje passando essa situação, em vez de serem luzeiros na escuridão, Cristo parece como o Filho do Homem, mas a visão deixa claro que nós precisamos que aquele a quem João viu era mais que humano, era o Filho do Homem. Tudo simboliza majestade e juízo, e esta ideia de julgamento é a nota dominante do livro. Cristo é apresentado ao mundo inteiro como juiz. A palavra de Deus nos ensina isso. Hoje, muitas pessoas dizem assim: eu confio em Deus e sei que Ele pelo seu amor infinito e pela sua graça, Ele não vai permitir que eu vou para o inferno. Com certeza não. Mas essa escolha que tem que fazer sou eu, é você, cada um de nós fazemos essa escolha, não é? Deus nos dá essa condição de escolher aonde nós vamos estar na eternidade, mas para isso nós precisamos de ter a consciência da resolução que nós temos tomado diante de tais situações. Precisamos abrir os nossos olhos, igreja, para que a luz de Cristo possa brilhar em nós a cada momento. E pessoas que ainda não têm este privilégio de ter este amor de Cristo em seu coração e de ter essa esperança, a graça de Cristo possa abundar fielmente na vida de cada um de nós, para que possamos realmente levar com autoridade a palavra que foi dada a nós. E quando nós olhamos para isso, vemos com vestes alares, símbolos de dignidade e honra, cabelos brancos como alva lã. Ele é o ancião do dia, olhos como chama de fogo, inteligência, trazendo à luz coisas ocultas, pé semelhante ao bronze polido. O bronze simboliza julgamento, voz como voz de muitas águas, poder e majestade. Mão direita, guarda nela o ministério de Cristo, boca que pronuncia julgamento, rosto brilhava como o sol na sua força. Quando nós olhamos a visão de João, não foi da época em que vivemos, mas de dias futuros, quando homens estão se compadecer perante Cristo para serem julgados. Em João capítulo 5, versículo 27 a 29, agora podemos perceber toda a graça, misericórdia e perdão se aceitamos agora Cristo diante de nós para ser julgado. Podemos rejeitá-lo se quisermos, mas no Apocalipse João descreve Cristo julgando. O dia da graça terá passado quando comparecermos diante do juiz. Precisamos de entender disso, queridos. Estamos aqui fazendo uma visão panorâmica dentro daquilo que estamos a pregar nessa noite, mas mostrando uma coisa, querido: se queremos escapar do juízo de Deus, precisamos de ter essa consciência de que Cristo ele começa lá em Belém e termina lá no Gólgota, na cruz, e ali ele vence a morte por nós. Ao terceiro dia ele vence a morte por nós. Sabe por quê? Para nos dar o livre acesso ao céu. Precisamos de ter essa consciência. Você viu o Senhor? Quando Moisés viu seu rosto resplandeceu, Jó abominou a si mesmo e arrependeu-se da cinza. Isaías viu-se impuro, Saulo prostrou-se e o adorou como Salvador. O que nos aconteceria se realmente víssemos o Senhor? Qual seria o comportamento? Às vezes nós desejamos um dia ver esse Senhor, e a palavra de Deus diz que um dia nós o veremos face a face. João, o seu rosto também resplandeceu ao perceber, ao ver a presença daquele que o visitou. Os anjos foram ali e arrebataram João em espírito para que ele pudesse ouvir e testificar daquilo que o Senhor mandou que ele escrevesse, para que nós pudéssemos ter a consciência de tudo aquilo que estamos a aguardar. E vemos, quando nós olhamos de um presente as coisas que são, Apocalipse 1, versículo 20, nos diz assim, Apocalipse 1, versículo 20, fala bem assim: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Sabe, queridos, quando nós olhamos e vemos, e nesse capítulo, quando Deus escreve as igrejas ali na Ásia,
E quando nós olhamos, ele fala: ao anjo da igreja vos escrevo. E nós oramos e olhamos e vemos algo muito tremendo acontecendo. Encontramos a carta do amor de Cristo às suas igrejas. São cartas de padrões uniformes. Elas são endereçadas, cada um de acordo com a sua própria necessidade. Eram 7 igrejas, que representam também as igrejas do dia de hoje. Naquela ocasião, aquelas igrejas, elas existiam e foram direcionadas àquela palavra para advertir, para ensinar, para mostrar os erros e os acertos ao qual tinha naquelas igrejas. Como está a sua vida como igreja? Como nós temos testificado desse Senhor? É interessante nós olharmos. As igrejas mencionadas realmente existem nos dias, elas existiam nos dias de João. Trata-se com elas. Jesus parece estar nos dando, em 7 períodos, uma breve história da igreja, desde o primeiro século até o século XX. Em Éfeso, a igreja do primeiro amor, a igreja apostólica. Ali Deus faz uma visita àquela igreja. A carta que João escreve é àquela igreja. Ao anjo da igreja vos escrevo. Mas quando a gente olha no final de cada carta, mesmo quando o Senhor endereça aquela carta àquela igreja, ele diz alguma coisa assim: olha, tenho porém contra ti que rejeitasses a obra dos nicolaítas. Eram realmente povos que não tinham realmente Deus como o Senhor da sua nação ou da sua igreja. Então a igreja que reprovava aquela atitude do nicolaíta dizia assim: isso porém me alegra, porque eu também não estou satisfeito com aqueles que operam dessa forma. E quando a gente olha e vê a igreja de Pérgamo, uma igreja sob um favor imperial, e depois a gente atira a igreja papal, a igreja da Idade Média, Sardes, a igreja de Roma, Filadélfia, a igreja missionária, iniciada com o movimento puritano, Laodiceia, a igreja rejeitada, a igreja da apostasia final, que está no capítulo 3, versículo 14 a 19. Veja onde encontramos Cristo, o fim deste período da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus se põe à porta. Olha só o privilégio que nós gostamos. E aonde estava Deus nessa situação dessa igreja? Quando ele está à porta e bate. Quando a porta está aberta, alguém entra. Mas se alguém bater na porta, é porque ele está onde? Do lado de fora. E aonde Deus estava na vida daquela igreja? Do lado de fora. E eu queria fazer aqui uma pergunta a você: aonde Deus está na sua vida? Ele está dentro do seu coração ou está do lado de fora? Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, quer dizer, é tempo de nós buscarmos abrir a porta do nosso coração. Porque quem abre somos nós, para que o Senhor possa entrar e fazer morada em nossas vidas. Então nós precisamos de ter essa consciência. Aí nós olhamos e vemos dentro dessa situação algo muito tremendo. Ele está à porta, batendo para entrar. A igreja não lhe dá entrada, mas ele apela para o indivíduo: se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa. Você já abriu a porta do seu coração a Cristo? Como está a sua vida? Qual o tempo que você precisa para abrir? Será que a chave não está nas suas mãos para que você possa abrir? A decisão ela é sua, é de cada um de nós. Então nós precisamos de estar atento com respeito a essa situação. Muitos ainda não abriram, ou talvez alguém já até abriu, mas ele está duvidoso. Ainda abriu, mas só começou pela fresta da porta e ainda deixou Jesus lá de fora. E ele está sempre pronto a abençoar a nossa vida. Ele quer entrar na sua vida para ser o seu Senhor, para ser o nosso Salvador. E é isso que o Senhor está nos advertindo. E se assim nós procedermos, podemos ter tranquilidade de esperar unicamente a volta do Senhor. Amém, queridos? Quando se assusta, se apavora, como nós falamos, só de pensar que Jesus vai voltar. Mas se Jesus voltar e não subir com Ele, ou não estar com Ele para todo sempre. Então é necessário, queridos, que essa dúvida seja sanada da nossa vida. Nós precisamos de entender um pouco mais disso, abrir o nosso coração, enquanto há tempo ele está a bater. Quantas vezes ele já bateu e bateu também com o seu rosto na porta, porque você não abriu. E ele se põe a bater todos os dias,
para que você possa abrir o seu coração. Nós olhamos, veja como Cristo se apresenta nesses 2 capítulos. Lembra-se de que o livro é a revelação de Jesus, capítulo 1, versículo 1. Quais são as promessas feitas aos vencedores? Veja se posso encontrar em uma delas. Primeiro, no porvir, as coisas que hão de acontecer, Apocalipse 4, versículo 1, versículo 22, versículo 1. A grande revelação, propriamente dita, desvenda-se com o som da trombeta. Uma porta é aberta no céu e uma voz diz: sobe para cá, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Em primeiro lugar, aparece o trono de Deus. O trono de Deus. Apocalipse se torna o livro do trono. Este é o fato central que se estende, se torna o livro do trono. Este é o fato central por todo o livro. O trono fala do julgamento, o trono da graça não aparece mais. Essa é a grande sacada daquilo que a palavra de Deus nos ensina e precisamos de estar atento. Muitas vezes nós pensamos sobre a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Lembramos deste amor eterno que Ele nos atraiu, mas ainda estamos distantes, e diante dessa palavra nós podemos observar uma coisa: a graça de Cristo não estará mais. Quando o anticristo viesse manifestar neste mundo, certamente a graça não estará mais. E se a graça não está, o seu povo também ali não vai estar mais. Amém, queridos? Precisamos de ter essa consciência, abrindo os nossos olhos para que realmente possamos encontrar essa graça enquanto há tempo. A cena é de um tribunal. Nós vemos que o juiz de toda a terra, os 24 anciões se constituem no corpo de jurado, representando os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Ali eles estarão sentados junto ao trono, e há uma grande discussão entre eles: quem é digno de abrir este livro? Ali está o livro da sentença, na qual se refere ao julgamento de cada um de nós. E ali está de posse, dentro de cima daquela mesa, no trono, quem é digno de abrir esse livro? Nem Abraão, que é o nosso pai da fé, ele não tinha o direito de abrir, ele não se julgou capaz de abrir o livro para fazer o julgamento. E ali estavam 12 patriarcas, 12 discípulos, apóstolos do Senhor. Então, de repente aparece no trono ali sentado o Supremo Senhor, o nosso Deus. E ali, de posse daquela situação, eis o Cordeiro de Deus, que está aqui presente. Somente esse é digno de abrir este livro. E ali ele é aberto. E ali a nossa sentença está escrita naquele livro. E aqueles que certamente fizeram boas obras e praticaram a justiça de Deus na sua vida e receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, certamente receberão uma palavra da promessa: vinde a mim, você que estava oprimido e sobrecarregado, e recebeu o meu alívio. Vinde a mim agora, porque eu vos preparei este trono, este lugar, para que você possa passar a sua eternidade. E aos demais ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. De que lado você acha que você deve se posicionar? É hoje que você tem que tomar a sua decisão, ou de um lado ou de outro, mas você precisa de tomar a sua decisão, tomar uma posição diante de tais situação. E nós olhamos e vemos que João testificou de todas essas coisas, porque sabia daquilo que ele deveria escrever. Quando nós olhamos e vemos, são ali os promotores e os 4 seres viventes, são os assistentes do tribunal, prontos para executar a vontade do juiz. Logo depois do Cordeiro, o livro selado ocupa um lugar de maior importância. Capítulo 5, versículo 1. Quem está em condições de abrir? Ninguém senão ele. Ele venceu para abrir o livro. Cristo venceu no deserto, depois venceu no Calvário, venceu no Getsemane e venceu no Calvário. Quando ali pendurou a sua cabeça, e certamente ali a morte estava consumada. Ele diz: tudo está consumado. Mas algo tremendo ainda estava por vir, que era a surpresa maior para vencer o inimigo que estava ali conclamando a sua vitória. Quando ele estava naquela posição, Jesus, ao terceiro dia, ele ressurgiu.
E agora todo o poder supremo daquele que morreu e ao terceiro dia ressurgiu, Ele nos dá o direito de sermos agora nova criatura por aquele que nos amou. E soprou sobre a terra o Espírito que é o nosso Consolador fiel. E hoje, diante de toda situação, mesmo diante da grande apostasia que está acontecendo no nosso planeta, nós não precisamos recear do que vai acontecer amanhã. Sabe por quê? Porque nós aguardamos novos céus e nova terra que está preparado pelas mãos do Senhor. Amém? Ele mesmo são promessas do Senhor feitas a nós. Nós sabemos que tudo isso são algo muito interessante para nós. O dia da tribulação começa com a abertura do 7 selos, do capítulo 6. Esse descreve o período da grande tribulação que fala o profeta Jeremias no capítulo 30 do seu livro como o tempo da angústia de Israel. Cristo também se refere a ele como uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nós temos que estar partindo para isso. Quando a gente olha para as aflições deste mundo tão terrível, e nós ainda estamos aqui, talvez você pode estar relutando para tomar a sua posição ou a sua decisão, mas o certo é, queridos, que dentro daquilo que nós estamos a proclamar e dizer, olha, é necessário que você olhe o seu conceito e olhe para dentro do seu interior, porque aquele que está a bater, ele continua a bater até o último momento das nossas vidas sobre a face da terra. Ele se posicionar com aquele que bate para que se abra. Mas você tem autoridade sobre a sua vida para abrir, para que o Senhor possa entrar na sua casa, entrar no seu coração e fazer morada a todo sempre. A decisão somos nós que temos que tomar. Quando a gente olha para isso e vê realmente as dificuldades que nós encontramos neste mundo tão terrível ao qual nós estamos vivendo. Se a gente olhar para o capítulo 6, quando a gente vê os 4 cavaleiros, no capítulo 6 encontramos os famosos 4 cavaleiros. As restrições são removidas, quando aos selos se rompem, as forças do mal têm sido controladas. Ao se romperem os selos, a guerra e a destruição serão soltas. O homem colherá aquilo que semeou. A angústia e o horror desde o período serão o resultado das ambições, do ódio e da crueldade humana. Querido, nós temos visto isso com os nossos olhos. Se ligarmos no nosso televisor, se colocarmos o nosso celular ali na rede social, tantas notícias que nos espanta o ódio no coração de um homem, porque certamente daquela mulher que Deus separou para que fosse a sua própria esposa, ele pega e ateia fogo nela viva, para que ela possa se queimar, e de repente, depois que ela se queima, ele pega com uma pá, coloca dentro de uma sacolinha de lixo e vai lá e enterra no fundo do quintal, e vai para o bar beber e está junto com seus amigos como se nada tivesse acontecido. A maldade tem crescido assustadoramente. E às vezes, quando nós olhamos para os nossos filhinhos, quando olhamos para as nossas crianças, aquele que está no nosso colo, sobre os nossos cuidados, ficamos realmente preocupados com tamanha violência, mas queremos sim, que nós podemos clamar a Deus todo momento da nossa vida, para que o tempo de refrigério esteja habitando em nosso coração, queridos. Quando a gente olha para as nossas crianças sem nenhuma maldade, estão ali juntinho de nós, precisamos de ter a consciência de ensinar, de admoestar, de fazer com que eles possam crescer para ser bons cidadãos, mesmo que as chacotas possam acontecer lá fora, ou alguém pode dizer que ele é trouxa pela escolha que fez, mas todavia escolheu a melhor parte. Precisamos de entender um pouco mais disso aí, porque essa maldade não pode entrar em nossa casa. Muitas vezes, quando o Senhor diz, espetou a porta e bate, às vezes nós abrimos a porta para o inimigo, porque ele se veste de trajes para enganar aqueles seus escolhidos. Mas, queridos, em nome de Jesus, nós profetizamos as bênçãos realmente de uma liberdade de servir a um Deus vivo e poderoso, porque essas coisas não podem nos assustar nem nos apavorar, porque tudo isso que nós estamos a falar são coisas que haverão de acontecer quando o anticristo se mover. Ele está se preparando, talvez ele já está até pronto para ser solto, para dominar este mundo.
mas quando isso acontecer, na glória do Pai, lá nós estaremos em nome de Jesus. Precisamos de crer nisso. São promessas do Senhor para nós, porque esse refrigério do Senhor está sobre as nossas vidas, e Ele diz para nós. E nós vemos primeiro vem chegar o cavalo branco do testemunho religioso, antes da catástrofe final sobre a terra. Em seguida vem o cavalo vermelho, e se desencadeia no mundo uma guerra universal, quando a paz é retirada da terra. Aquilo quando o inimigo chegar, e ali com todo o poder que é dado, poder das trevas, e certamente ele dominará todas as coisas, menos a minha vida. E como está a sua vida? Não perca o seu tempo. Pare para pensar e meditar. Eu não quero que você nessa noite, ao chegar aqui, venha se assustar com as coisas que haverão de acontecer, mas prepare-te para encontrar com o seu Deus. Toma uma posição verdadeira e sincera diante de Deus. Confesse os seus pecados ao Senhor e confia nele, e no mais Ele tudo vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Devemos acreditar, porque logo logo o Senhor virá para resgatar, para tirar-nos do sofrimento que até mesmo sofrendo só de pensar do que vai acontecer. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem prazer em cuidar de cada um de nós. São muitas aflições neste mundo, muitos estão passando por angústias e aflições tão terríveis, mas você é um escolhido de Deus, porque nessa noite nós estamos na casa do Senhor, e a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo, e você é essa igreja em nome de Jesus. Precisamos nos empossar das bênçãos que o Senhor tem reservado a nós. E quando nós olhamos e vemos o desencadeamento dessa questão todinha, aí nós olhamos e vemos algo muito tremendo. Segue a guerra mundial. O cavalo preto da fome é de escassez. Por último, o cavalo amarelo da peste, da morte, surge em seu piedoso cavalgar. E nós olhamos e vemos, talvez ficamos assustados com tudo isso. Se você der um pulinho ali no capítulo 6, depois você pode ler, que Deus vai revelar a você também aquilo para que você possa escapar dos juízos de Deus. A gente vê, hoje nós olhamos para um governo que não está preocupado com a produção de cereais, que estão querendo acabar até mesmo com a produção, não querem investir no agronegócio, querem simplesmente que tudo se acabe. Aí eu sempre pergunto, o que o homem vai fazer com tanto dinheiro? Certamente a palavra de Deus nos ensina sobre isso ao homem avarento, que destruiu ali os seus celeiros e disse: olha, derrubarei esse, edificarei outros maiores do que esse, e direi, depois de tudo pronto, eis que tem celeiro muitos bens, a alma come, bebe de fome e regala-te. Quando a gente olha para isso e vê que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida? É tempo de conquistar o reino de Deus sobre a sua vida, abrindo o nosso coração e tendo a alegria de podermos olhar para o Senhor, porque logo o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Não podemos ser apanhados de surpresa e nem estar surpreendido com as coisas que estão acontecendo, mas ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e a nossa vitória é garantida para todos aqueles que creem no unigênito do Filho de Deus. É necessário que abramos os nossos olhos enquanto há tempo. Às vezes coisas podem até nos assustar e nos apavorar, mas olha para o Senhor, aquele que realmente deu a sua vida por nós, e ali Ele se entregou por nós, pelos malfeitores que ali estavam e o crucificaram, para nos dar a liberdade de escolher aonde nós queremos estar na eternidade. Às vezes alguém fala assim: eu quero passar a eternidade lá no céu. Não, na eternidade você não vai passar, você vai estar para sempre com o Senhor. Mas se você não for para o céu, você também não vai passar no inferno, você vai estar para sempre no inferno. A escolha somos nós que devemos fazer. Então escolha servir ao Senhor. E se você já escolheu, permanece aqui em oração, súplica ao nome do Senhor. Não deixe que de repente os seus amigos, ao te encontrar, venham tentar fazer você desistir daquele projeto, que é um projeto de Deus que foi elaborado pelas suas mãos, pela nossa vitória que foi escrita pelo sangue precioso de Cristo Jesus, aquele que falou com João para que testificasse a nós também. Ele nos tem como testemunha viva
para que possamos expressar com gratidão este amor que está dentro do nosso coração. Que não haja frieza dele, que seu amor ele venha se multiplicar a cada dia, ao lado do seu esposo, ao lado da sua esposa, ao lado dos seus filhos. Sinta este amor do Senhor na sua casa, na sua vida, no seu coração, na nossa vida, na vida da igreja, onde nós estamos como membros do corpo de Cristo. Precisamos valorizar o nosso tempo. E aí João testifica de tudo isso. E nós vemos aqui, se queremos viver felizes para todos sempre, precisamos abrir o nosso coração, testificar dessa verdade. E ele fala: eu, João, vi, e estava sentado sobre o trono. Para nós finalizarmos nossa palavra, no capítulo 5 de João, versículo 27 e 29, e deu-lhes o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, enquanto todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Lá em Mateus 24, 21 diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Quando a gente olha e vê, muitas vezes quando nós paramos para pensar sobre a situação que viveu ali na vida de Noé, nem naquele tempo houve tanta aflição como haverá na volta de Jesus. Então, queridos, como escapar do juízo de Deus, se não atentarmos com diligência para a tamanha salvação que está proposta a nós através da sua palavra? Não perde tempo. Talvez há um desacordo na sua casa, lá entre você e seu marido, entre você, mulher, e seu marido, entre você, homem, e sua esposa. Talvez alguma coisa não tenha batido muito bem, e as decisões que você precisa de tomar, você tem simplesmente confiado para que a pessoa possa tomar uma decisão por você? Não, a salvação é individual. Se um não quer, o outro pode brigar por ela, porque é um direito que Deus tem dado por você. Ele deu a vida para que todos aqueles que nele creem não venham perecer, mas que tenham o direito da vida eterna, selada pelo sangue precioso de Jesus, que teve os cravos cravados em suas mãos, e aí o sangue precioso foi derramado por nós. Qual a decisão que você tem que tomar? Como está a sua vida? Angustiado por pensar que Jesus pode voltar amanhã? Pare para meditar a respeito disso. Nós precisamos de ter este valor, sentir essa prática deste amor, vivenciar este amor, colocar esta palavra aplicada no nosso coração. A tua palavra escondi para eu não pecar contra ti. Só que sabíamos expressar isso. Ele não pegou a palavra de Deus e colocou-la no canto guardado, para que o ladrão não viesse roubar aquele livro sagrado que estava nas suas mãos, não. Ele aplicou em seu coração, para que ele não viesse pecar contra o Senhor. As leis do Senhor estavam escritas não só nas suas mãos, mas aplicadas em seu coração. Assim é que Deus quer fazer conosco nessa noite, com cada um de nós. Eu, João, vi e testifiquei. Sabe, queridos, esse testemunho de João, ele é muito grande, ele é maravilhoso, porque depois dessas coisas, os olhos dele foram abertos, ele pôde ver a glória do Senhor que habitava em seu coração. E ali, com versos reluzentes, o Senhor se posicionou para que ele pudesse realmente dar um testemunho a cada um de nós. Às vezes, quando eu fecho os meus olhos e eu lembro os livros de João, principalmente em Apocalipse, eu fecho os meus olhos, é como se eu fosse lá na ilha de Patmos, visse ele ali com suas mãos trêmulas, cansada, ali com suas mãos toda marcada pelos calos que ali tinha em suas mãos. Ele ia escrever. E diz alguns estudiosos que diz que João, ele estava ali muitas vezes acorrentado, amarrado, e na sua cabeça pingava água fria sobre a sua cabeça para que ele pudesse morrer aos poucos. Mas a glória do Senhor se manifestou em sua vida para que ele pudesse testificar da paz que estava dentro do seu coração. É isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. É tempo de refrigério, é tempo de buscar com amor essa adoração ao nome do nosso Deus. Você tem entendido isso, amém? Você tem se preparado para este encontro com o Senhor? Pai,
Certamente, pastor, muitas coisas eu tenho que preparar, mas ainda está faltando alguma coisa em mim. Não deixe essa coisa para ser consertada amanhã. Tudo aquilo que o Senhor registrou lá na sua palavra, Ele diz: prepare-se, porque cedo o Senhor vem. Aí Ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Desde o princípio ali estava a presença de Jesus, e nessa noite Jesus está presente aqui, como aquele que pode dar refrigério para a sua alma, para a nossa alma. Eu queria te convidar você a se colocar diante do Senhor nessa noite, a testificar dessas promessas do Senhor, sem se apavorar com as coisas que haverão de acontecer. Quer ter realmente um consolo em seu coração? Quer ter realmente uma viva esperança? Coloque diante do Senhor a sua vida. Não fique preocupado com as coisas que estão a acontecer ou que vão acontecer. A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos os filhos se levantarão como pai, rumores de guerra, terremotos. Quantas coisas têm acontecido em nosso planeta? Muitas vezes o homem simplesmente diz: isso aí é a mudança climática. Não, é a mão de Deus que está pesando sobre uma humanidade tão perversa, que tão perto de nós nasce como uma semente de um joio no meio do trigo. Mas para isso nós precisamos de tomar uma posição. Eu não sei como está a sua vida, o que você está esperando, ou o que você quer que se realize na sua vida. Mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus nos mostra, que nós devemos estar preparados para essa grande missão, porque logo, logo o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Você está preparado, amém? Amém. Nós vamos cantar uma canção agora. E eu gostaria que você cantasse conosco nessa noite, junto com o Ministério de Louvor, para que os irmãos venham aqui à frente para cantar. Enquanto nós cantamos essa canção, que fala também sobre a volta de Jesus, e você pode dar graças ao Senhor. Nós vamos cantar com muito entusiasmo. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé para nós cantarmos junto com o Ministério de Louvor. E enquanto nós cantamos, nós queremos dar a oportunidade a você, para que você também possa abrir o seu coração e dizer: eu estou aqui nessa noite e preciso desse conserto de minha vida. Eu preciso de colocar a minha vida diante do Senhor, porque eu preciso de escapar desse juízo de Deus, porque esse que é o nosso advogado e intercede por nós, a palavra de Deus diz que ele descerá como justo juiz, e ali diante da sua sentença, ao qual está lavrado: eis o Cordeiro de Deus que está presente ali para abrir o livro. Ninguém é digno de abrir, somente o Senhor. Mas para isso, ali está selado, e somente o Cordeiro de Deus que pode abrir. Então, que você, para escapar do juízo de Deus, da condenação eterna, é necessário que você abra o seu coração e faça a sua entrega ao Senhor, em nome de Jesus. Mas cante com adoração ao nome do nosso Deus nessa noite, em nome de Jesus. Glória, glória, aleluia, vencendo
nações e os reis da terra com poder governará, e em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo o Rei Jesus. E por fim entronizado as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos os juízes vão declarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Nós cantamos. E se Jesus estivesse voltando agora, como estaria a sua vida? Qual seria a sua expectativa? Ele venceu, como nós cantamos, vencido em Jesus. Sabe por que Jesus venceu? Para que nós nos tornássemos também vitoriosos. E essa vitória do Senhor, ela é dada a todo aquele que o busca. Não é somente aquele que canta, não, mas aquele que adora ao Senhor. Nessa noite, se Jesus voltar nessa noite, como está a sua vida? Ainda você tem dúvida? Ou gostaria de esperar um pouco mais? Teve um amigo meu que um dia falou comigo bem assim: olha, eu sei que Jesus vai voltar, mas eu queria fazer uma oração ao Senhor que ele demorasse um pouco mais, porque eu tenho tantas coisas para resolver, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para realizar. E eu disse para ele uma coisa: será que você tem coisa mais importante para realizar do que ter o direito da sua vida eterna? E se Jesus voltar hoje? Nós vamos nos encontrar nos ares com o Senhor? Ou você vai ser um daqueles que vai ver essa expectativa da vitória do Senhor sobre aqueles que fielmente confiaram a sua vida ao Senhor? Para que você pudesse dizer: Senhor, espera um pouco mais, arrependido eu estou de muitas coisas que agora não tem mais arrependimento. Nós vamos encarar o juiz. Quem já foi ao tribunal sabe do que nós estamos falando. Ele está ali para julgar a sua causa. Se você vai ser absolvido ou não, dentro de um processo, de repente, que você foi chamado para encarar o juiz, se você não fizer uma boa defesa, certamente você não alcançará êxito naquilo que é o seu projeto. A nossa vida espiritual também é do mesmo jeito, da mesma forma. A palavra de Deus nos ensina que aquele que venceu a morte, ele está à destra do Pai, ao lado do Pai, intercedendo por nós, por cada um de nós. Ali ele está como nosso advogado, mas um dia ele descerá como justo juiz. E ali não haverá mais oportunidade para aqueles que estão do outro lado. Mas precisamos de tomar este conhecimento, ao qual essas promessas do livro de Apocalipse que tem esclarecido para nós. A decisão nós precisamos de tomar enquanto há tempo. E nós vamos encerrar este momento orando. Orar pela sua vida, orar pelas nossas vidas, orar para que Deus tenha misericórdia e fortaleça as nossas vidas. Orar para que a salvação ou aquilo que nós precisamos ainda consertar para estar na presença do Senhor seja no tempo recorde. Um dia eu posso me apressar em colocar a minha vida diante do Senhor e falar: Senhor, eu sei que essa vida que eu estou levando já não tem muito valor diante de tais situação, mas eu quero também receber da parte do Senhor a minha salvação. Quantos aqui estão que gostariam que nós orássemos pela sua vida? Levanta a sua mão. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, não. Vou só orar por você, aonde você está. Deus abençoe, irmão. Mas alguém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Pode glorificar o nome do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui nessa noite e eu dou glória ao Senhor, porque os sinais mostram a tua vida cada dia mais. E eu tenho certeza, Senhor, eu quero ter certeza de que os problemas vão ser sanados, para que eu possa também herdar o reino dos céus. Esse mesmo Jesus que
visitou ali a João, Ele também está te visitando. E falando, escreve agora, desde que eu escrevo na tábua do seu coração, no seu coração, essas promessas dadas pelo Senhor. Então nós vamos orar. Pai querido, Pai de amor, na Tua presença nos encontramos nessa noite, ó Deus. Que a Tua graça e o Teu amor esteja estendido sobre cada vida aqui nessa noite. Senhor nosso Deus, estamos vivendo diante de um mundo tão cruel. Embora o Senhor nos criou para o louvor da Sua glória, mas aqueles que têm rejeitado, ó Deus, o Senhor como seu Salvador, têm se proliferado cada dia mais. A maldade tem crescido assustadoramente no mundo em que nós estamos vivendo. E tudo aquilo que nós nessa noite queremos pronunciar é dizer: ó Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia da Tua igreja, ó Deus e Pai. Que ela não venha se apostatar na fé, mas que possa ser firmada no Senhor, ó Deus e Pai. Aqueles nossos irmãos que levantaram as suas mãos, amigos que aqui estão, ó Deus, que o Senhor possa selar com a Tua promessa nessa noite. Bênção de salvação há nesta casa em nome de Jesus. Pai, nós queremos, porque bem sabemos que os sinais da Sua vida mais se mostram cada vez, e a vitória do Senhor está sobre cada um de nós aqui nessa noite. Tenha misericórdia do Teu povo, Deus. Tenha misericórdia de nós. Que cada dia possamos abrir as portas da Tua igreja. Porque bem sabemos, ó Deus, que a Tua palavra nos ensina, ainda que o mundo seja condenado pelo pecado e a dureza do coração, ó Deus, mesmo que o inimigo se levante contra nós, o Teu povo, nós não temos o que temer, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Cremos assim, ó Deus e Pai. E acreditamos a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que venceu a morte, para nos dar a inteira garantia de vida eterna. Obrigado, Senhor. Fortaleça as nossas vidas, dê saúde ao Teu povo, a cada um de nós que estamos aqui. Salvação para a nossa família, ó Deus e Pai, para a nossa cidade. Dá-nos tranquilidade, dá-nos cada dia mais do Teu amor, porque nós sabemos, ó Deus, que vencendo vem o Senhor Jesus, porque a vitória pertence unicamente ao Senhor, e colocamos o Teu povo debaixo dessa vitória, e ao sairmos daqui, ó Deus, que possamos sair debaixo da Tua graça e dos cuidados do Senhor, e que essa semana seja uma semana de muitas decisões para o Teu povo e realizações, que no nome de Jesus nenhuma casta de demônios, ó Deus, venha nos assustar e nos apavorar, mas que a vitória do Senhor seja garantida ao Teu povo em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente no meio do Teu povo reunido, não só agora, mas para todos sempre, e todo o povo de Deus diz amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus, e que essa semana seja uma semana de muitas vitórias para nós, o povo de Deus.